Olá, nono ano, good morning! Como você está nessa manhã de quarta-feira? E eu venho para apresentar para vocês as aulas de toda quarta-feira, que, como sempre, são duas aulas de história, duas aulas de inglês, uma aula de redação e uma aula de biologia. E dando sequência nesse vídeo, você assistirá às aulas dessa mesma ordem. A primeira aula de história com a Miss Aires, a segunda aula de inglês com o Mr. Steffley, a terceira aula de redação com a Miss Cristiane e a quarta aula de biologia com a Miss Val. No mais, eu gostaria de desejar a você uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus. Olá, galerinha, nono ano, tudo bem? Então, a gente está falando aí do que aconteceu no mundo após a Primeira Guerra, né? E o Brasil já estava descoberto, afinal de contas, o Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos aí no ano de 1920. Então, o que aconteceu no Brasil nesse período aí? Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil. Aí no Brasil, assim como na Europa, a gente falou da Europa que estava passando por uma crise, né? Assim como na Europa, na década de 1920, o Brasil também passava por uma crise financeira. Por quê? A burguesia industrial que estava se formando, ela vinha aí descontente com a política que era adotada pelo governo, que privilegiava a oligarquia cafeeira e agroexportadora. Então, eles queriam, a burguesia industrial queria, que fossem adotadas medidas que dificultassem a importação de produtos estrangeiros, já os agricultores eles queriam que investissem mais lavouras nos produtos para exportação, ou seja, cada um puxando a economia aí para o seu lado. Com isso, começou a se formar grupos sociais que reivindicavam uma maior participação política e o direito de participar das economias, das decisões econômicas do Brasil. Então, enquanto as cidades elas se modernizavam e se tornavam aí em polos industriais, a zona rural continuava organizada de forma tradicional, que são aí as oligarquias rurais. O que são essas oligarquias, então? Eram os principais representantes, eram os coronéis que dominavam aí a terra e dominavam o cenário político da região. A oligarquia rural eram os grandes produtores, os grandes proprietários de terra. E eles controlavam, então, como eles eram dono da maioria das terras, eles controlavam a produção de cana-de-açúcar, eles controlavam o cacau, controlavam o café, e também existia aí principalmente no centro-oeste, que é onde nós estamos, a produção agropecuária, né, que são aí os grandes pecuaristas, estão nessa nossa zona aqui. É, no meio, no meio do, nessa pirâmide social brasileira, estavam aí os líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles tinham influência, eles exerciam uma grande influência sobre a população. Eles ocupavam aí é como se eles fossem um elo de ligação entre a oligarquia, que eram os grandes produtores, e a população. E a maioria da população era formada pelos camponeses, alguns chamam de seringueiros, outros chamam de mineiros, outros de vaqueiros, outros de sertanejos. Então, essas pessoas, a população brasileira, a maior parte da população brasileira estava aí na zona rural e eram eles que forneciam a mão de obra para que essa produção agroexportadora se fizesse. Era eles que forneciam aí essa mão de obra. Então,
Em 1920, com todo esse cenário mundial econômico em crise, o regime oligárquico no Brasil ele se tornou insustentável. A queda da Bolsa de Valores de Nova York, eh, ela afetou o preço principalmente do café, que passou a se tornar instável. Uma hora estava em alta, outra hora estava em baixa. Então, o que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram, não. Houve, por causa da bolsa que despencou, que caiu, teve aí uma diminuição na venda do café. E com a diminuição da venda, o que, que acontece? Os lucros obtidos pelo produto, no caso o café, também fica em baixa. Com isso, o que, que os produtores então fizeram? Eles começaram a pensar em estratégias para se resguardar, óbvio. Então, eles começaram a estocar café, guardando o café e esperando aí se estabilizar os valores. E com isso, mesmo eles guardando, eles estocando aí esse café para vender depois, ainda assim, como eles faziam parte do cenário político, eles recebiam incentivos governamentais. E aí pensa, o café está estocado e ainda assim eles continuam recebendo incentivos do governo. Enquanto a indústria que está começando a surgir aí no Brasil, ela não recebe incentivo nenhum. Ela está sofrendo com as consequências dessa crise mundial. Gera aí uma insatisfação e começa a cair, digamos assim, esse período de oligarquia no Brasil. Em 1929, ocorreu um desentendimento entre a oligarquia política paulista e a mineira, que era conhecida aí como café com leite, que sempre tinha uma aliança, onde em uma época os paulistanos estavam no poder, em outra época os mineiros estavam no poder, então houve uma quebra aí dessa aliança, essa aliança foi desfeita. E o grupo que ganhou, ele recebeu o apoio dos militares e conseguiu a simpatia dos setores populares, dos setores urbanos. Então, no livro de vocês fala sobre revolução, mas revolução trata de uma transformação, um movimento que rompe com o que já existia. Geralmente, a revolução ela surge da sociedade e envolve um grande número de pessoas, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa ela contou com o envolvimento popular nas cidades e no campo e transformou toda uma ordem social. Já o golpe, como eu coloquei aqui, golpe de 1930, o começo aí do golpe, né, a tomada do poder. O golpe ele vem de uma iniciativa da elite política, que quer o seu interesse. Ou uma elite militar, geralmente, ela não envolve a população. Dificilmente um golpe promove mudanças, porque elas ocorrem para preservar ou restaurar uma determinada situação política. Então, em 1930, o, o senhor João Pessoa, que era um dos líderes da Aliança Liberal, ele foi assassinado. E isso fez com que o movimento ganhasse força e começou a fazer pequenas movimentações em todo o país, principalmente nos estados nos estados do sul. Então, o estado que mais resistiu, que teve a maior resistência, foi o estado de São Paulo. Porém, em 1930, foi declarado aí um golpe militar, onde o presidente Washington Luiz é deposto e assume o poder do Brasil Getúlio Vargas, com o nome de governo provisório. O que foi aí uma das medidas, as primeiras medidas que esse governo provisório tomou?
uma não. Quando ele assumiu o poder, Vargas, ele inicia aí um processo de centralização política. Ele quer centralizar o poder do país em suas mãos. E uma das primeiras medidas que ele toma é fechar o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. Com isso, ele passa a ter maior poder sobre o Brasil, porque não tem o Congresso Nacional para interpor as suas ideias, não tem a Assembleia Legislativa para brigar, para ir contra as ideias que ele promove. Então, ele fecha, tomando aí o poder em suas mãos. Com essas medidas, ele centraliza nas suas mãos. O Brasil é dividido em 3 poderes, certo? Quando ele fecha o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e a Câmara, ele se torna os 3 poderes. Ele é o poder executivo, ele é o poder legislativo e ele é o poder. Então, Getúlio Vargas, ele centraliza aí todo o poder em suas mãos. E com isso, uma outra medida que ele faz é nos estados. Ele não pode estar em todos os estados ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele substitui os governadores dos estados por interventores federais. Somente o estado de Minas Gerais que não teve uma mudança. Por quê? Porque ele já era aliado do Getúlio Vargas. Então, a relação do governo provisório, principalmente com o governo paulista, foi tensa, porque os paulistanos não queriam aceitar o poder do interventor federal, que foi escolhido pelo presidente. Então, organizaram uma campanha constitucionalista, lá em 1932, que reivindicava a legalidade de uma nova Constituição. Reivindicavam a descentralização do poder das mãos do governo provisório. Foram vários meses de luta, de disputa entre o governo provisório e os paulistanos. As tropas paulistas começaram a se armar. Porém, ainda assim, como o governo de Getúlio ele tinha apoio em vários estados, era só o estado de São Paulo contra todos os outros estados brasileiros. Então, o que aconteceu? O óbvio, os paulistanos foram derrotados. Porém, a luta dos paulistanos, com a luta deles, eles conseguiram a convocação de uma eleição para uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, ela se iniciou logo depois, em 1933 ela começou. Porém, Getúlio ele procura ir por debaixo dos panos, manipulando todo que estava à sua volta, ele procura dominar todos os passos do processo. Então, essa nova Constituição, na verdade, ela foi refeita, ela foi reelaborada com base nos pensamentos com base jurídica criada pelo próprio Vargas. E a Assembleia Constituinte, então, faz com que é decretado que Getúlio Vargas fosse presidente por um mandato de mais 4 anos. Então, até aqui a gente vai, próximo aula a gente fala sobre o que aconteceu aí depois que ele toma o poder. Vocês vão ver para mim, vão fazer para mim a atividade da página 33. Vocês vão responder da 1 até a 11. Seguinte, se eu não me engano, são 20 perguntas. Não, são 20 perguntas. Então, assim, façam com base no que a gente viu até agora, dá para vocês responderem aí da 1 até a 11. Não deixe acumular. Façam essas páginas aí e depois na próxima aula a gente vai corrigir e vai continuar falando sobre como foi aí o governo de Getúlio Vargas, ok? Tchauzinho para vocês e até a próxima.
Tudo bem, galera do nono ano? Eu trouxe para vocês hoje um conteúdo bem bacana e simples de ser trabalhado. Vai ser mais uma pesquisa, um trabalho de pesquisa online, ok? E de conhecimento próprio que eu sei que vocês têm sobre esse tema. É super tranquilo de trabalhar sobre isso porque é um tema muito cotidiano, é muito do nosso dia a dia, da nossa convivência. Então é um tema que vai ser fácil de vocês trabalharem, vocês podem trabalhar tanto no caderno quanto em folha de papel ao maço, à parte, para não ocupar mais folha de caderno com o trabalho, ok? Para deixar espaço para as outras atividades que ainda virão. Então, vamos entender o que vai ser esse tema desse trabalho que a gente vai estar fazendo. Super simples, não precisa de capa, contra capa, nem nada disso, nem índice, nem introdução, nem conclusão. É mais uma pesquisa direta, ok? Como se fosse um artigo jornalístico ou algo do tipo, onde eu vou ter ali informações necessárias que vão suprir minhas perguntas, meus tópicos. Então, primeiramente, a gente vai estar trabalhando com Digital Footprint. Digital vem de digital, do mundo digital, tecnológico. Footprint é a nossa pegada, a nossa marca. Então, seria a nossa pegada digital. O que a gente vem deixando online de bom, o que a internet traz de ruim hoje em dia, o que a gente pode fazer para melhorar, qual é a maneira boa da gente estar utilizando os meios tecnológicos no nosso dia a dia. Então, o primeiro tópico, um dos primeiros tópicos que a gente vai ter aqui é o The Importance of the Internet. Então, qual que é a importância da internet hoje em dia? O que a internet traz de bom para a gente, ok? Quais são os bons resultados que a gente consegue ter com a internet, em questão de estudos, de pesquisa, de videoaulas que você consegue ter acesso hoje em dia em redes sociais, ok? O contato direto com as pessoas, a proximidade que eu tenho com a pessoa que está lá no outro canto do mundo. Então vocês vão apresentar os pontos importantes da gente estar trabalhando com a internet, ok? A busca por dados, busca por pessoas, tudo isso que a internet nos proporciona hoje em dia. It's a good point. Super simples de trabalhar esse tema, às vezes a gente não precisa nem fazer uma pesquisa, ok? E muitos desses tópicos, às vezes vocês podem escrever o que vocês sabem em português, que já é muito, ok? Não desmereçam o que vocês sabem, não é porque vocês não são escritores e tudo mais que o conteúdo que vocês têm na cabeça de conhecimento próprio não seja válido. Vocês podem escrever no papel, podem passar para um tradutor, num dicionário, que vocês passarem para o inglês. A pesquisa sim tem que ser toda em inglês, assim como os tópicos estão ali em inglês, vocês vão ter que dar a continuidade do tópico ou a resposta da pergunta em inglês. Então, primeira parte, The Importance of the Internet, é o que nós explicamos. The risks. The risks são os riscos. Ok, eu tenho os pontos importantes da internet, tudo que a internet me ajuda hoje em dia. Mas quais são os risks? Quais são os riscos que eu tenho com a internet? Ok? O que ela pode oferecer de ruim, de dano? Vírus, ok? Hoje em dia a gente tem a clonagem de cartões, certinho? A gente tem muita má fé, muita pessoa agindo de má fé, roubando dados de cartão de crédito, roubando dados bancários, telefone, ok? Entre outros aspectos, até roubo de logins de rede social, isso tudo de má fé, ok? Então, quais são todos os riscos que a gente tem? É óbvio que vai envolver muitos outros poréns, muitas outras coisas. A gente tem, por exemplo, aqueles desafios que aconteceram durante muito tempo, que eram desafios que levaram a jovens se suicidarem, entre outras coisas. Então, tudo isso que vai surgindo da internet de risco, que seja um vídeo, que seja uma postagem, o que a gente pode abranger nesse tema? Vocês vão fazer uma seleção, uma filtragem para não ficar muito amplo e muito fora de contexto do que seria o risco da internet e vocês vão colocar ali para mim, ok? Respondendo a esse tópico, dando um complemento a esse tópico. Agora a gente tem uma pergunta. How to navigate safely online? Como é que eu posso navegar seguramente online? Então, quais são os métodos, o que eu posso fazer para ter uma navegação online ali super bacana, segura, sem riscos nenhum ou com poucos riscos, se for impossível não ter um risco ali ou outro. O que eu posso fazer? Quais são os métodos, as maneiras? Eu utilizo, por exemplo, um antivírus. Como é que eu falaria antivírus em inglês? Vou lá, vou pesquisar o que seria o antivírus, eu vou ali buscar o que seriam uns sites seguros,
ok? Então, essa é a parte bacana, eu buscar por sites seguros para eu estar fazendo as minhas pesquisas. Então, how to navigate safely online. What is a cyberbullying? Então, outra pergunta que nós temos é um cyberbullying, que seria o bullying digital. O que seria o cyberbullying? Como é que ocorre? Quais são as causas, ok? Então, assim, o que trouxe as pessoas para o cyberbullying? Às vezes, não digo que foi defasado o bullying nas escolas, o bullying presencial físico, mas às vezes as pessoas queriam abranger o tema do bullying e levaram isso à frente, levaram isso para a internet para atingir mais pessoas, atingir pessoas numa escala mundial, por exemplo. Então, os pontos negativos que isso trouxe para a nossa sociedade, o que acontece com as pessoas, quais são os casos, vocês podem citar exemplos de cyberbullying, não tem problema. E aí vocês mostram o ponto negativo, na verdade só tem um ponto negativo, né? Então conta negativo, cyberbullying, os casos, o que aconteceu e que é errado, ok? Não faz parte de um safely navigate, então não faz parte de uma navegação saudável na internet, segura, entre outros aspectos. Então é um ponto trash da internet, é o cyberbullying. Examples of racial attacks online. Fazendo um link com o cyberbullying, a gente teve muitos casos de racial attacks, de ataques raciais, ok? Isso a gente viu com jornalistas, com atrizes, com atores. Então, o que são esses racial attacks? Quais as formas que eles aconteceram? Foi por uma postagem em rede social? Foi uma postagem num canal de vídeos? Foi numa postagem, sei lá, de um jornal? Num fórum de discussão, um bate-papo? Como aconteceu, o que aconteceu e o que leva as pessoas a fazerem isso, ok? De forma online. Por que as pessoas levaram esses ataques para o mundo online? Eles estavam no físico, levaram todo esse esquema para o online. É porque elas querem se esconder, um agressor ele acha que ele não vai estar sendo visto, ele não vai poder ser atacado como se ele fosse fisicamente, se ele tivesse feito aquele ataque racial fisicamente. Então, quais são as causas, o que pode estar levando a isso? A esse racial attack online. E podem citar exemplos também, ok? Aqui no Brasil a gente teve, fora do país também teve. Data information é o nosso próximo tópico. Então, data vem de dados, mas não necessariamente os dados da internet, aqueles que a gente conecta para sair do Wi-Fi. O que seria o data information? São todos os dados, os arquivos que a gente tem no nosso computador. Então, podem ser as senhas, logins, senha de um cartão de crédito, por exemplo, ou telefone. São todos os aspectos que as empresas de tecnologia pedem para a gente não estar divulgando quando a gente trata do online, para que outras pessoas não hackeiem o seu sistema, para que eles não tenham acesso a esses dados sigilosos, certo? Dados bancários, dados entre outros aspectos em geral. Então, o que é o data information? Como é que a gente pode proteger os nossos dados online? O que a gente pode fazer para não necessariamente passar esses dados de forma online para a pessoa? Quais são os métodos que eu tenho ali? E se eu tiver que passar, qual seria uma maneira segura de eu passar? Uma rede social segura que eu possa estar passando isso? Ok, eu posso passar minha conta bancária, ou às vezes eu preciso passar uma senha de alguma coisa, de uma rede social que seja. Eu vou lá e eu apago a mensagem rapidamente. A pessoa leu, eu já apaguei, para que isso não fique guardado no meu celular e não corra risco de ser tomado por uma pessoa que provavelmente entre, 5 minutos depois, que invada meu sistema do celular ou do computador 5 minutos depois, ok? E por último nós temos social media. Social vem de social, media de mídia, tudo que envolve a mídia social, ou seja, as redes sociais. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, YouTube, ok? Many others, todas as outras que nós temos também. Social media são as redes sociais que nós temos, fazemos uso todos os dias. O que é uma social media? Uma rede social, ok? Para que serve? Quais são os exemplos de social media? O que cada uma dessas mídias sociais consegue trazer para a gente no dia a dia? Quais são os pontos negativos e positivos da social media? Hoje em dia, as redes sociais se transformaram não somente em uma forma de bate-papo, uma forma de compartilhar a vida da pessoa, porém também já virou comércio, certo? Uma forma de divulgação de comércio, uma forma de divulgação de trabalhos, entre outros aspectos que a gente tem aí no dia a dia. Vocês conhecem muito bem porque a gente tem um acesso muito grande às redes sociais.
todo momento a gente está ali conectado, quais são as facilidades que a rede social trouxe para a gente hoje em dia, em questão de comunicação. Eu não preciso necessariamente ligar para uma pessoa para ter um contato direto, ok? Ou eu já tenho acesso, por exemplo, a uma videochamada, coisa que a gente nem pensava em ter antes nos celulares de antigamente. Então, quais são os pontos positivos e negativos da social media que a gente tem aí hoje em dia? Vocês vão apresentar esses tópicos respondendo eles, vocês podem colocar o tópico ali e responder cada um individualmente, ok? Podem construir em forma de redação, de texto, não tem problema também, contando que vocês vão dar uma forma de abranger todos esses tópicos no trabalho de vocês, ok? Então analisem, lembrando, pode ser no caderno ou pode ser em folha à parte, não tem problema, contando que a folha à parte tem a pauta. E é isso, pessoal. Analisem, qualquer dúvida vocês podem me chamar nas redes sociais, ou quem tiver meu número pode mandar mensagem no WhatsApp. Ou eu não vou ter acesso tão rápido, mas vocês podem mandar também as dúvidas de vocês lá no Google Classroom, que eu tenho acesso depois. Não tem problema. E é isso, pessoal. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, pós-feriado, dia de preguicinha, né? Mas precisamos seguir aqui com as nossas aulas, tá? Hoje aí, né, quarta-feira, temos aí uma aula de redação, continuamos aí seguindo o nosso horário oficial de aulas, então nós temos aulas de redação toda quarta e toda sexta-feira. Então hoje, quarta-feira, nós temos aí uma aula de redação. Na aula passada, eu relembrei com vocês alguns elementos que compõem, que caracterizam o texto dissertativo. Deixei para vocês também uma proposta de redação, tá? Lá no Google Classroom. Alguns não postaram ainda essa atividade, então eu peço que faça essa atividade, se já tiver feito, tire foto e coloque lá para que eu possa estar avaliando, tá? Eu estou fazendo pastas aqui no meu computador de cada turma e cada atividade, tá? Essas pastas com essas atividades, eu utilizo elas para estar fazendo meu controle aqui de quem tem feito e quem não tem feito os exercícios, as atividades, tá? Nós estamos num ambiente virtual, não presencial, mas o compromisso é o mesmo, tá? Como eu havia dito para vocês, semana passada eu falei com vocês sobre texto dissertativo. Eu relembrei alguns elementos que nós já havíamos estudado em sala de aula, mas eu achei necessário estar fazendo mais uma aula complementar sobre texto dissertativo. Assim como eu estarei falando hoje novamente sobre artigo de opinião, que também é um gênero textual que aparece em concurso, em prova de vestibular, provas para você ser aceito no ensino médio, algumas provas que você faz para conseguir bolsa, por exemplo, em algumas escolas, tem também proposição aí de artigo de opinião, então é sempre bom estar relembrando e sempre treinando, né, a escrita desse gênero textual, do artigo de opinião. Então, nós falaremos sobre o que é um artigo de opinião, as características, como ele é estruturado. Coloquei também um exemplo para vocês aí de um trecho aí de um artigo de opinião para exemplificar o que nós estamos falando, e tem uma proposta de artigo de opinião no Google Classroom para você baixar e para você fazer. Aí você pode pesquisar, né, leituras complementares, você fica à vontade para estar fazendo suas pesquisas. Eu vou deixar a proposta de artigo de opinião, um documento em Word, e mais uma sugestão de vídeo para que você esteja assistindo, né, vídeo que ilustra a temática aí dessa proposta de artigo de opinião, tá bom? Vamos lá, meninos, então, começar a nossa aula? Então, olha só, o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, ele é muito parecido com a dissertação, tá? O autor, ele apresenta o seu ponto de vista sobre o quê? Determinado tema, e por isso recebe esse nome. Então, o artigo de opinião, qual que é a diferença dele com
com o texto dissertativo. Na dissertação, você não coloca sua opinião. Já no texto, no artigo de opinião, tem sim a sua opinião. Essa opinião, ela tem que ser baseada no que você está dissertando, que você está argumentando, de acordo com o que você pensa, né? É uma opinião sua, mas ela não pode, de forma alguma, ser de cunho depreciativo ou ofensivo, tá? Então, nós temos que tomar esse cuidado, né, especial aí quando faça um artigo de opinião, tá? Os argumentos, né, ele é o principal recurso aí que é utilizado nesses textos de opinião. Então, esses argumentos, ou a sua argumentação, ela tem que ser capaz de informar e, ao mesmo tempo, convencer, ou seja, persuadir o seu leitor, né, sobre um determinado assunto. Então, você tem que ser persuasivo. Você tem que ter esse poder de convencimento utilizando os argumentos. Por isso é importante, quando você for elaborar o seu artigo de opinião, falar, né, sobre o tema, você dar uma pesquisada, né, uma lida sobre o assunto em outras fontes de pesquisa, que não seja somente os textos base aí para o seu texto dissertativo argumentativo, que é o artigo de opinião, até para você formular a sua opinião, né, o que você irá falar, o que você irá dissertar, argumentar, tá? Esses artigos de opinião, normalmente eles são veiculados ou, né, publicados em alguns meios de comunicação em massa. Esses dias eu até falei com os meninos, acho que do 7º ano, sobre isso. No livro deles, na apostila deles, tem artigo de opinião também. Sobre esses meios de comunicação em massa, ou seja, aqueles meios de comunicação que atingem um número expressivo de pessoas, um grande número da população. Então, normalmente, é televisão, rádio, jornais, revistas, né, internet, né, internet tem como um todo isso daí, né, porque hoje em dia você assiste televisão, você ouve rádio, você lê jornal, você lê revista pela internet, né, e eles abordam temas da atualidade, então temas que estejam acontecendo hoje, agora, né, atualmente, tá? Então, isso é um texto, né, um artigo de opinião. Então, qual que é a diferença da dissertação para o artigo de opinião que eu falei agora há pouco? Você coloca a sua opinião, seu ponto de vista. Diferente do artigo, que são somente os argumentos, as ideias, as teses que você esteja comprovando, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre as queixas, né, de opinião. Então, eles são os textos escritos em primeira e terceira pessoa. Primeira pessoa, por quê? Porque você está colocando o seu ponto de vista. Diferente do texto dissertativo, você escreve ele em terceira pessoa. Você não coloca a primeira pessoa no dissertativo. No artigo de opinião, sim, é permitido você colocar. Tem a questão da persuasão, do convencimento. Eles são assinados pelo autor. Por que é geralmente assinados pelo autor? Porque se for no vestibular, no concurso, você não pode assinar, né? O seu texto ele é corrigido por um código de barras que tem lá na sua prova, para que não seja identificado a pessoa que escreveu, para que não tenha fraudes, né? Eles possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Essa questão da linguagem simples não quer dizer que você vai fugir das normas gramaticais. Atenção, tá? Uma linguagem simples e clara, ela tem que estar, ela tem que ser simplificada, né? O próprio nome já diz, ou seja, para as pessoas que estiverem lendo ou ouvindo o seu texto, para que elas compreendam. Só que ela tem que estar dentro das normas gramaticais, tá? Então, ela tem que primar pela norma culta, tá? Então, não vou colocar lá um VC, por exemplo, né? Ou um NDA, que é nada, né? Acho que é nada, né? Ou, né, enfim, quantidade, né, enorme de abreviações e de teorismos, tá? Vamos evitar isso daí. Temas da atualidade, e aí quando se fala em possuir temas polêmicos e provocativos, esse polêmico, ele tem a ver com o quê? Com aquela questão de chamar a atenção. Esse polêmico, volto a falar, ele não pode ser depreciativo, ele pode ser aquele tipo de
de colocação que alguém possa se sentir ofendido, tá? Então tem que ser polêmico, mas até num certo ponto, né? Até no ponto, né, do bom senso e do respeito, né? E o provocativo é para chamar a atenção, né? Ver aquilo lá te chama a atenção, né? Provoca em você aquela vontade, né, de estar lendo aquele texto, tá? Seguindo aí a nossa aula, tá? Com relação ao artigo de opinião. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a estrutura, né? O padrão, né, desses textos dissertativos e argumentativos, ou seja, artigo de opinião. Então, é muito parecido com o dissertativo que nós falamos na aula passada. Então, nós temos aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que tem de diferente aí entre o artigo de opinião e a dissertação? É que quando você está colocando aí, principalmente na conclusão, aí é onde que você coloca o que é a sua opinião, o que você acha sobre aquilo, o que você pensa assim. Quando eu digo acha sobre aquilo, você não vai colocar aí no seu texto a palavra eu acho, tá? Os achismos, tá? É o que você acredita. Ah, mas e se tiver alguma duvidazinha? Você pesquisa. Mas se mesmo assim ficar uma dúvida, não leva essa dúvida para o seu texto, tá? Evite os achismos, porque se nós estamos falando de um texto que tem características do seu leitor, se você não tem certeza, quem estiver lendo não vai colocar, tá? Então, por isso que é importante, antes de elaborar um artigo de opinião, você ter uma base teórica, uma base de leitura, uma base de conhecimento sobre aquele tema e sobre diversos outros temas, que hoje, né, tudo está interligado de alguma forma, né? Então, tomem cuidado com os achismos. Nós já falamos sobre isso, mas é sempre bom repetir essa questão do achismo, tá? Você não acha nada no texto. Você pode até achar aqui na sua cabeça, aqui, quando você estiver escrevendo, mas você não vai colocar, quando você estiver pensando, mas você não vai colocar na sua escrita, que você acha. Ah, eu acho que deveria ser assim, tá? Não vai colocar, tá? Seguimos aí, eu quero mostrar para vocês um exemplo, né, de um trecho aí de artigo de opinião. Esse trecho aí eu tirei de um site chamado Toda Matéria, tá? Então não é meu este artigo de opinião, tá? Eu peguei ele na internet. Então olha só, trecho de artigo de opinião. Atualmente o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento do número de dependentes químicos. No Brasil, fica difícil mencionar o problema das drogas e não pensar na cidade de São Paulo, onde a Cracolândia se expande cada vez mais. O problema tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos e os problemas estruturais que geram, dentre eles, a pobreza, o desemprego e a proliferação de doenças. Em relação a isso, a negligência do governo é notória. Quando tem essa parte que fala que existe essa negligência do governo, é uma opinião de quem escreveu esse artigo de opinião, tá? Então, a pessoa que escreveu esse texto, ela diz o seguinte, que a opinião dela é que o governo não olha para essa questão dos dependentes químicos, né? E ela diz que é notório, ou seja, é visível para quem queira, para quem estiver observando, vendo. Continuando aí a leitura. O foco maior está em acabar com o problema do crack, ao invés de oferecer melhoria à vida dos viciados. Existem várias ONGs que tentam cuidar desses viciados, igual esses dias mesmo eu vi, acho que semana passada eu vi justamente na Cracolândia, algumas ONGs e o governo também colocando à disposição banheiro para que eles lavassem as mãos, fizessem asepsia, né, a higiene pessoal, para evitar esse contágio aí com o coronavírus, né? E eu vi muitas críticas falando o seguinte, não adiantava colocar banheiro lá, sendo que eles continuam vivendo na rua e usando drogas. Aí uma das opiniões que eu vi foi até na CNN, falava assim que no caso da Cracolândia, o problema maior ali não era nem o Covid. Não é opinião minha, gente, é a opinião dos jornalistas que eu ouvi, tá, no jornal.
que era o problema maior ali, seria a droga, né, a dependência química, e não nem tanto o vírus. Então não adiantava colocar aqueles banheiros ali se eles continuavam viciados, e sob efeito de drogas nós sabemos que as pessoas perdem, né, o raciocínio, perdem a questão assim de saber o que está fazendo, tá? Então, nessa parte aí, nesse penúltimo parágrafo, é visível a opinião do autor desse texto, né? Ele faz uma crítica à questão de que tem que acabar para depois oferecer melhoria para essas pessoas. A opinião dele, não minha, tá? Finalizando aí a leitura. Sendo assim, os viciados em crack continuam vivendo em péssimas condições e, infelizmente, ainda são tratados como bandidos. Opinião, novamente, de quem escreveu esse artigo de opinião. Então, a pessoa que escreveu, ela acredita o quê? Que as pessoas, os viciados em crack, eles continuam vivendo lá em péssimas condições, né, e eles são tratados como bandidos, como marginais. No início de um governo aí, que foi do governo Dória, 2 anos atrás, ele tentou tirar, colocou polícia na rua, batalhão de choque. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muita coisa sobre esse fato. Fez uma mobilização para tentar acabar com a Cracolândia. E o que estava acontecendo? Ele fechava, não tô criticando o governo, tá, gente? Não entendo que eu estou criticando, tô falando do fato que ocorreu, tá? Então, o que aconteceu? O governo pediu para que a polícia fechasse, não deixasse ninguém ir pro lugar lá da Cracolândia, que fica no centro da cidade de São Paulo. E aí, o que aconteceu? No lugar que tem a Cracolândia, né, que os drogados vivem, né, as pessoas em situação de rua, não tinha ninguém. Só que o que aconteceu? Em volta desse local começou a aglomerar-se, né, os viciados que ficavam naquele lugar que então naquele momento estava fechado. A polícia ia lá e fechava, não deixava ninguém passar. Hoje continua a mesma coisa, que aconteceu, sei lá, alguns meses que teve isso. Então não conseguiu resolver o problema. Então entra ano, sai ano, ninguém consegue resolver esse problema em específico da Cracolândia, né? Aqui em Goiânia, não sei se tem nenhum lugar assim parecido com a Cracolândia em São Paulo. Tem uns lugares que o povo usa droga, mas não com tanta força que nem essa em São Paulo, né? Então, aí é um trecho que trata sobre a questão das drogas, opinião dessa autora, que eu volto a repetir, que esse texto tem lá no site toda a matéria, não é meu, tá? Então, isso aí é um trecho, a pessoa falou um pouco aí sobre a questão das drogas, o que ela acha, como que tem que ser resolvido. Então, essa é a característica do artigo de opinião, tá? É você colocar a sua opinião e você ter embasamento. Nesse caso aqui, ela fala da atualidade, ela até começa com a palavra atualmente, e aí ela cita a questão da Cracolândia, né? Ela vem falando aí sobre essa questão política, questão da dependência. Então, para escrever o texto, a pessoa que elaborou pesquisou, ela leu outros assuntos relacionados ao tema, tá? Então, essa foi o que deu base aí para que a pessoa tivesse feito esse artigo de opinião, que está lá no site toda a matéria, tá? Meninos, então essas foram as nossas considerações a respeito do artigo de opinião. A proposta de atividade está lá no Google Classroom e mais um vídeo para vocês estarem assistindo relacionado ao tema que eu deixei lá, tá bom? Beijo para vocês, um ótimo dia para vocês, saudades e até a próxima aula. Tchau, tchau!